Nunca pensei que, aos 65 anos, compraria uma câmera escondida. Isso é algo que jovens fazem em programas policiais, não viúvas idosas de Chesapeake. Mas aqui estou eu, em uma loja de eletrônicos, ouvindo o vendedor, que parece apenas alguns anos mais velho que meu neto Lia, e balançando a cabeça como se entendesse todos esses termos técnicos. Senhora Adlinton, este é um modelo com sensor de movimento. A bateria dura uma semana de gravação contínua. Ele sorri, mostrando-me um pequeno dispositivo do tamanho de um botão. A senhora disse que queria ficar de olho no seu gato quando estivesse fora. Mentir foi surpreendentemente fácil para mim, mais fácil do que admitir que suspeito do roubo do meu próprio genro. Sim, meu Oscar é curioso demais. Ele mexe em tudo quando não estou em casa. Eu nem tenho um gato. Tudo que tenho é uma casa vazia, silenciosa demais desde que George morreu há 3 anos, e uma sensação incômoda de que algo está errado na vida da minha filha Evelyn. Chesapeake não é uma cidade grande, mas também não é pequena. Minha casa na Rua Oak está aqui há 50 anos. George a comprou logo depois que nos casamos, quando ele estava cheio de esperanças e planos. Lembro-me de como pintamos as paredes, plantamos mudas de árvore no quintal e depois trouxemos nossa recém-nascida Evelyn para cá. Agora as árvores estão altas, a casa está desgastada pelo tempo, como eu, e Evelyn mora do outro lado da cidade com um marido que mal consigo suportar e 2 crianças maravilhosas que vejo com menos frequência do que gostaria. Era uma manhã fria de abril. Paguei pela câmera, coloquei a caixa na bolsa e saí para a rua. O vento da Bahia me gelava até os ossos, obrigando-me a me enrolar ainda mais no meu velho casaco de lã. Em dias como aquele, meu joelho doía mais do que o normal, consequência de uma queda no inverno anterior. Caminhei lentamente pela calçada, olhando as vitrines e pensando em como eu tinha acabado em uma vida em que precisava espionar minha própria família. Tudo começou com $200 que desapareceram da minha carteira. Eu me lembrava claramente de tê-los guardado lá antes de ir ver Evelyn e Dexter no Natal. O dinheiro era para presentes para meus netos. Eu queria dar a eles dinheiro para que pudessem escolher o que queriam. Mas, na hora de entregar os presentes, minha carteira estava vazia. Vasculhei o quarto de hóspedes inteiro, minha bolsa, até os bolsos do meu casaco. O dinheiro não estava em lugar nenhum. Você provavelmente esqueceu em casa, mãe, disse Evelyn, evitando meu olhar. Você anda esquecendo muitas coisas ultimamente. Isso não era verdade. Sim, às vezes não consigo lembrar onde coloquei meus óculos ou as chaves, mas sempre fui cuidadosa com dinheiro. 32 anos trabalhando em um banco me ensinaram a levar as finanças a sério. Vou dar os presentes para as crianças, interrompeu Dexter ostensivamente, tirando a carteira. Não se preocupe, Marta. Havia sempre um tom condescendente em sua voz quando falava comigo, como se eu não fosse a mãe de sua esposa, mas uma criança caprichosa que precisava de cuidados. Dexter Price, 42 anos, motorista de caminhão de longa distância, com uma aparência perpetuamente cansada e o hábito de apertar as mãos com muita força ao conhecer alguém, como se quisesse provar algo. Nunca consegui entender o que Evelyn via nele, além de sua inegável beleza. Na época, fiquei quieta. Não queria estragar o feriado dos meus netos. Liam, de 10 anos, e a pequena Penny, de apenas 8, olharam para mim com os olhos arregalados, sentindo a tensão entre os adultos. Cada um recebeu $20 do Dexter e agradeceu com hesitação, claramente decepcionados com a quantia. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes com o papel de parede colorido que Evelyn havia escolhido para o quarto do bebê antes de se casar, me perguntei pela primeira vez, e se o Dexter pegasse meu dinheiro? A ideia parecia absurda. Ele ganhava bem, segundo Evelyn. Por que roubaria da sogra idosa? Mas a semente da dúvida já estava plantada e, desde então, comecei a notar outras estranhezas. Evelyn, sempre tão animada e alegre na juventude, agora falava baixinho, muitas vezes olhando para o marido como se buscasse aprovação para cada palavra. Meus telefonemas ficavam cada vez mais sem resposta. Convites para visitas se tornaram raros e sempre coincidiam com os voos de Dexter.
Ele supostamente lamentava muito não poder estar lá. E então houve a visita em março, quando descobri que alguém estava remexendo na minha bolsa. Minhas coisas não estavam onde eu as havia deixado, e minha carteira estava aberta desta vez. Não havia dinheiro faltando, simplesmente não estava lá. Fiquei mais cuidadosa, mas o fato em si... Café, mãe? Evelyn entrou na sala sem bater, me dando um susto. Ela parecia exausta, com olheiras. Obrigada, querida. Está tudo bem? Claro, ela respondeu rápido demais. Só não dormi muito. Penny tossiu a noite toda. Eu sabia que não era verdade. Meu quarto ficava ao lado do quarto das crianças e eu não tinha ouvido nenhuma tosse, mas não repreendi minha filha por sua mentira. Depois daquela visita, comecei a notar como Dexter me observava atentamente quando pensava que eu não estava olhando, como ele fazia perguntas sobre minha casa, sobre se eu guardava algo valioso lá, sobre a apólice de seguro que George havia deixado para trás. Vovó, você tem aquelas joias antigas? Penny me perguntou um dia, sentada no meu colo. Papai disse que você tem umas joias lindas que pertenceram à minha bisavó. Fiquei paralisada. As joias da minha avó estavam mesmo em minha posse, não particularmente valiosas em termos monetários, mas inestimáveis em termos sentimentais. Eu nunca havia mencionado isso para Dexter. Papai disse isso? Perguntei cautelosamente. Sim, ele disse à mamãe que você provavelmente estava escondendo e não queria compartilhar. Evelyn, que ouvirá nossa conversa, empalideceu e gritou para a filha: Penny, vá para o seu quarto. O olhar que ela me lançou, uma mistura de medo e vergonha, me convenceu de que havia algo errado naquela casa. Pensei nisso durante todo o caminho para casa, sentado no ônibus, observando as ruas de Chesapeake passarem voando. Pensei nisso quando abri a porta da minha casa vazia. Pensei nisso enquanto preparava o jantar para uma pessoa. George saberia o que fazer. Ele sempre soube como resolver situações difíceis. Mas George se foi, e agora cabe a mim descobrir. Naquela noite, enrolada num cobertor na poltrona perto da janela, tomei uma decisão. Da próxima vez que eu visitar minha filha e minhas coisas ou dinheiro desaparecerem, vou descobrir quem é o responsável. E agora esta câmera minúscula está na minha bolsa. Me sinto como uma espiã dos filmes que George adorava assistir. Ridículo, constrangedor, mas necessário. Em casa, peguei o aparelho e comecei a estudar as instruções. As letras eram muito pequenas, então precisei colocar meus óculos. Os termos técnicos eram confusos, mas entendi o básico. A câmera é ativada por movimento e grava em um cartão de memória, que pode ser visualizado em um computador. Um computador? Outro problema. Eu tinha um laptop antigo que a Evelyn me deu alguns anos atrás. Eu usava principalmente para ver fotos dos meus netos e, às vezes, para ler as notícias. Será que eu conseguiria assistir às gravações? Você vai dar um jeito, Marta, eu disse em voz alta, surpresa com a frequência com que comecei a falar sozinha desde a morte de George. Você não é tão velha assim. Nos 2 dias seguintes, pratiquei o uso da câmera. Instalei-a em diferentes lugares do meu quarto, verifiquei o ângulo de visão e aprendi a baixar e visualizar as gravações. Várias vezes, quase joguei tudo no lixo de frustração. Mas a teimosia sempre foi meu ponto forte. Na sexta-feira, eu me sentia uma especialista, ou pelo menos uma usuária confiante. Bem na hora, Evelyn ligou com um convite para o almoço de domingo. O Dexter já vai chegar, disse ela baixinho. Ele quer falar com você sobre algo importante. Sua voz soou estranha, mas quando perguntei se estava tudo bem, ela mudou rapidamente de assunto. Na manhã de domingo, arrumei uma mala pequena. Evelyn insistiu que eu passasse a noite lá. Coloquei uma muda de roupa, artigos de higiene, remédios e, claro, minha câmera, cuidadosamente escondida na minha nécessaire. A casa da minha filha ficava em um bairro novo em Chesapeake, uma típica casa de campo suburbana com um gramado bem cuidado e bicicletas infantis na entrada da garagem, assim como dezenas de outras naquela rua, sem graça para o meu gosto.
Nada como a nossa antiga casa na Rua Oak, onde cada rachadura na parede tinha uma história. Evelyn abriu a porta antes que eu pudesse tocar a campainha. Ela parecia nervosa, mas tentou sorrir. Mãe, que bom que você está aqui. Seu abraço era apertado, quase desesperado. Eu sentia o cheiro do shampoo dela, o mesmo que ela usava na adolescência. Aconteceu alguma coisa, querida? Perguntei baixinho. Não, claro que não, ela respondeu rápido demais. As crianças estão perguntando por você. Lia e Penny correram para o corredor, felizes e barulhentos. Lia, alto para seus 10 anos, com olhos sérios, tão parecidos com os de George. E Penny, coberta de sardas, com 2 Marias chiquinhas que balançavam a cada movimento. Vovó, você trouxe alguma coisa, Penny? Evelyn a repreendeu. Não é assim que se pergunta. Tudo bem. Sorri, tirando 2 pacotinhos da bolsa. Claro que sim. Um livro para o Liam, ele adorava histórias sobre aventuras e viagens. E um conjunto de lápis de cor para Penny, que herdou meu amor por desenhar. Obrigado, vovó, disse Liam cerimoniosamente, mas seus olhos já estavam iluminados ao ver o livro. Penny simplesmente se jogou em meus braços, me abraçando com força. Seu corpo pequeno e quente pressionou o meu e, por um momento, tudo se tornou simples e claro. Por essas crianças, valeu a pena suportar a tensão que eu sentia nesta casa. Crianças, vão para os seus quartos, disse Dexter em voz baixa, vindo da porta. Deixem a vovó descansar da viagem. Ele estava encostado no batente da porta, alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Por fora, era um homem atraente, não fosse o olhar frio que me lançava. Olá, Dexter, eu disse, endireitando-me. Anos trabalhando com clientes no banco me ensinaram a manter a calma diante de pessoas desagradáveis. Marta, ele assentiu, sem se mexer. Espero que a viagem tenha sido boa. Tudo bem, obrigada. Vou levar suas coisas para o quarto de hóspedes, interrompeu Evelyn, pegando minha bolsa. Você e o Dexter conversam enquanto eu faço isso. Por dentro, eu estava tensa. A câmera estava na minha bolsa, mas me recusar a ajudar minha filha teria levantado suspeitas. Claro, querida. Obrigada. Evelyn saiu rapidamente com minha bolsa, me deixando sozinha com meu genro, com o coração disparado. Se ele descobrir sobre a câmera. Venha para a sala, disse Dexter, gesticulando para que eu o seguisse. Precisamos mesmo conversar. Eu o segui, imaginando o que ele queria falar. Dinheiro, a casa, o seguro do George? Mas a conversa acabou sendo sobre algo completamente diferente. Quando finalmente cheguei ao quarto de hóspedes, tarde da noite, fiquei aliviada ao descobrir que a câmera ainda estava guardada em segurança na minha bolsa de maquiagem. Com cuidado, tentando não fazer barulho, coloquei-a entre os livros na estante, o ângulo perfeito para ver todo o quarto e, principalmente, o local onde eu costumava deixar minha bolsa. Amanhã, eu descobriria a verdade. Amanhã começou com o cheiro de panquecas e risadas de crianças. Deitei-me no quarto de hóspedes, ouvindo os sons da casa acordando. Hoje era o aniversário de 11 anos do Liam. 11 anos atrás, eu o segurei nos braços pela primeira vez na maternidade, pequeno, vermelho e gritando. George tinha lágrimas nos olhos, embora tenha negado depois. Acabei de entrar alguma coisa no meu olho, Marta, disse ele, enxugando as bochechas discretamente. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas. O tempo decidirá dar um presente ao aniversariante. Sentei-me lentamente na cama, sentindo as articulações doerem. Aos 65 anos, todas as manhãs, o corpo lembra os anos que vivemos. Peguei meus óculos no criado mudo e olhei involuntariamente para a estante onde minha pequena câmera estava escondida. Ela ainda estava lá, discreta entre os volumes desgastados. Vovó, você está acordada? A porta se abriu de repente, e Penny entrou correndo no quarto, já com seu vestido de festa cheio de babados. A mamãe disse que você devia vir tomar café da manhã. Bom dia, querida.
Sorri, observando-a pular de alegria. Avise a mamãe que chego em 10 minutos. E o papai disse que teremos convidados hoje à noite, Penny continuou tagarelando. E um bolo enorme. O Liam vai fazer um pedido. Ele vai. Assenti. Agora deixa a vovó se vestir. Certo. Quando Penny saiu correndo, fui até a janela. A vista das casas arrumadas dos vizinhos, dos gramados aparados e dos carros estacionados parecia tão tranquila. Era difícil acreditar que, por trás daquela fachada de prosperidade, algo estivesse acontecendo na casa da minha filha. Algo que fazia Evelyn parecer exausta e Dexter mais irritado do que o normal. A conversa de ontem com ele tinha sido estranha. Eu esperava perguntas sobre dinheiro, mas Dexter falou sobre trabalho, sobre alguma promoção que lhe prometeram, sobre planos de comprar um carro novo, como se estivesse tentando me convencer ou a si mesmo de sua estabilidade financeira. Está tudo indo muito bem, Marta, repetiu ele. Em breve, poderemos até mandar as crianças para uma escola particular. Mas algo em seus olhos não condizia com suas palavras. Ansiedade? Medo? Eu não conseguia definir exatamente o que era. Depois de me vestir, escondi o cartão de memória da câmera em um bolso secreto da minha bolsa. Melhor mantê-lo comigo do que deixá-lo no quarto. A cozinha me recebeu com o aroma de café e a agitação animada. Evelyn fazia sua mágica no fogão. Lia arrumava a mesa e Penny pendurava guirlandas de papel coloridas em pé em uma cadeira. Feliz aniversário, querido. Abracei meu neto, sentindo-se pressionar contra mim por um instante antes de se afastar. Ele já era tímido em demonstrar afeto. Estava crescendo. Obrigado, vovó, ele murmurou, voltando a pôr a mesa. Mãe, café? Evelyn se virou para mim, e notei o hematoma embaixo do olho dela, que ela tentava esconder com maquiagem. Meu coração doeu. Eu conhecia aquele olhar, não olhe. Não pergunte. Está tudo bem. Um olhar que ela aprenderá a usar ao longo dos anos de seu casamento com Dexter. Eu adoraria, querida. Posso ajudar com alguma coisa? Não, não, você é um convidado, ela respondeu rápido demais. Sente-se com as crianças. Tomamos café da manhã sem o Dexter. Segundo Evelyn, ele foi a uma padaria do outro lado da cidade comprar um bolo de Natal. Sua ausência aliviou a tensão. As crianças estavam falando mais alto, e Evelyn até sorriu algumas vezes. Vovó, você me trouxe um presente? Liam perguntou quando terminou suas panquecas. Liam, Evelyn o repreendeu. Não é assim que se pergunta. Tudo bem. Acariciei o cabelo do menino. Claro que sim, mas vamos esperar até hoje à noite, quando todos os convidados estiverem aqui. O presente estava escondido na minha bolsa, um kit para construir um aeromodelo de controle remoto. Lia era fascinado por tecnologia, e eu precisei economizar um bom dinheiro da minha modesta aposentadoria para fazer meu neto feliz. Depois do café da manhã, as crianças correram para se preparar para a festa, e Evelyn e eu ficamos sozinhas na cozinha. Ela lavou a louça em silêncio, evitando meu olhar. Eve, eu disse baixinho, usando seu apelido de infância. O que está acontecendo? E não me diga que está tudo bem. Suas mãos congelaram na água com sabão. Por um momento, pensei que ela fosse chorar, mas Evelyn apenas suspirou profundamente. É só estresse, mãe. Muito trabalho no hospital, as crianças, a casa. Você sabe como é. E o hematoma embaixo do seu olho? É de estresse também? Ela se encolheu como se tivesse levado um golpe. Esbarrei na porta do armário. Minha própria falta de jeito. Uma mentira, tão óbvia de se ouvir. Minha filha, que nunca conseguirá mentir quando criança, sempre corando e gaguejando, agora pronunciava essas palavras com uma facilidade assustadora. Evelyn, se precisar de ajuda. A porta da frente bateu, interrompendo nossa conversa. Passos pesados ecoaram no corredor, e Dexter apareceu na cozinha, segurando uma grande caixa de papelão com o logotipo de uma padaria.
O bolo chegou, anunciou ele com fingida alegria. Oi, Marta. Você já tomou café da manhã? Sim, obrigada, respondi, observando Evelyn se transformar instantaneamente. Ela endireitou as costas, forçou um sorriso e começou a mexer na cafeteira. Querido, você quer um café ou café da manhã? Ela perguntou. Eu posso esquentar as panquecas. Café, disse ele secamente, colocando a caixa na mesa. Preto. Preciso verificar a churrasqueira antes de hoje à noite. Os bensons chegam às 5. Achei que a festa seria às 16 horas, disse Evelyn, incerta. Eu tirei dali. Tenho coisas para fazer, disparou Dexter. E diga para as crianças falarem baixo. Minha cabeça está doendo. Ele pegou sua caneca de café e saiu para o quintal sem olhar para a esposa ou para mim. Evelyn deixou os ombros caírem, como se o ar tivesse saído dela. Ele só está cansado, ela murmurou, mesmo sem eu ter perguntado nada. Ele trabalha muito. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Que eu conseguia ver o medo que ela tinha dele. Que eu me lembrava de como ela era feliz e confiante antes de conhecê-lo. Que George estava se revirando no túmulo, vendo como a filha estava sendo tratada? Em vez disso, apenas coloquei a mão em seu ombro. Vou ver o que as crianças estão fazendo. O dia se arrastou. As crianças tentavam ficar quietas, jogando jogos de tabuleiro no quarto de Liam. Juntei-me a elas, ouvindo seus sussurros e risos abafados. Evelyn preparava um jantar festivo, enquanto Dexter desaparecia na garagem, saía para o quintal e se trancava no escritório, falando com alguém ao telefone em um tom baixo demais para que eu conseguisse entender as palavras. Às 3 da tarde, subi para o quarto de hóspedes, fingindo descansar antes da chegada dos convidados. Na verdade, eu precisava verificar a câmera. Ela ainda estava no lugar, mas o ângulo havia mudado um pouco. Alguém teria mexido nos livros? Rapidamente ajustei o aparelho e voltei para perto das crianças. Às 5 horas, os convidados começaram a chegar, os Bensons, nossos vizinhos, com seu filho, colega de classe de Liam, 2 colegas de Evelyn do hospital com seus maridos, e Penny, uma professora idosa, a senhorita Coleman, que era parente distante de Dexter, um total de 12 adultos e 5 crianças. A festa aconteceu no quintal. Dexter assou carne na churrasqueira, desempenhando o papel de anfitrião hospitaleiro. Evelyn se movimentava com petiscos e bebidas. As crianças jogavam badminton no gramado. Sentei-me em uma cadeira de vime, assistindo a esse espetáculo de vida familiar feliz. Nenhum dos convidados pareceu notar os sorrisos forçados de Evelyn, os movimentos bruscos de Dexter ou os olhares assustados que as crianças lançavam ao pai quando ele levantava a voz. Bela festa, não é? A senhorita Coleman, uma senhora idosa e seca, de olhar penetrante, sentou-se ao meu lado. O Liam cresceu tanto no último ano. Sim, os dois estão crescendo rápido demais, concordei. Como vai, Marta? É difícil ficar sozinha depois do George? A pergunta foi direta, mas sem falta de tato. Na idade dela, ela devia ter mais de 70 anos, não se perde tempo com sutilezas sociais. Estou me acostumando, respondi honestamente. Um dia de cada vez. Entendo, ela assentiu. Meu arauto faleceu há 15 anos. Às vezes, ainda converso com ele. Dá para imaginar? Imagino, sorri. George agora é meu principal conselheiro em todos os assuntos. A senhorita Coleman riu baixinho e acenou com a cabeça para Dexter, que ria alto da piada de alguém. E o que George acha do seu genro? Fiquei paralisada, surpresa com a franqueza dela. Por que você pergunta? Ela deu de ombros. Só curiosidade. Dexter, ele é um homem complicado. Eu o conheço desde criança. O pai dele era igual. Charmoso no começo, depois controlador. Eu não sabia como responder. A senhorita Coleman parecia ter visto a mesma coisa que eu. Mas antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, o próprio Dexter nos interrompeu.
Sobre o que vocês estão cochichando, meninas? Perguntou ele, aproximando-se com um copo de cerveja na mão. Espero que não estejam fofocando sobre mim. Do que você está falando, Dexter? Respondeu a senhorita Coleman calmamente. Estávamos discutindo o tempo perfeito para um churrasco. Certo, ele sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Marta, você poderia ajudar a Evelyn na cozinha? Acho que ela precisa de ajuda com o bolo. Não era um pedido, era uma ordem. Levantei-me lentamente, sentindo o joelho doer. Claro. Na cozinha, Evelyn estava realmente ocupada com o bolo, uma enorme estrutura de chocolate com 11 velas. Mãe, obrigada por vir, suspirou. Não consigo encontrar os fósforos para as velas. O Dexter geralmente os guarda. Ela ficou em silêncio, abrindo e fechando gavetas no armário de cima. Querida, a voz de Dexter veio da porta, com meus cigarros, que você jogou fora semana passada. Evelyn estremeceu. Achei que você tivesse parado de fumar. E eu que pensei que a gente não jogava fora as coisas um do outro, retrucou ele, entrando na cozinha. Mas eu não estou bravo, querida. É feriado. Ele a abraçou com muita força, a julgar pela forma como ela se encolheu. Virei-me, fingindo procurar pratos de bolo. A propósito, Marta, disse Dexter, encontrei uma caixa velha no sótão. Acho que é sua, com joias dentro. Fiquei paralisada. Minha caixa. Aquela com as joias da minha avó que deixei com a Evelyn para guardar alguns anos atrás, quando estava reformando a casa. Sim, acho que é minha, respondi cautelosamente. Posso dar uma olhada? Claro, ele sorriu, depois do bolo. Está no meu escritório. Algo em seu tom de voz me deixou cautelosa. Era como se ele estivesse testando minha reação, esperando por algo. A noite continuou. Lia apagou as velas do bolo sob os aplausos dos convidados. Dexter fez um discurso tocante sobre o filho maravilhoso que Lia estava se tornando e o quanto sentia orgulho dele. De fora, tudo parecia perfeito, uma família feliz, um pai amoroso. Só eu conseguia ver como os ombros de Evelyn estavam tensos, como o sorriso de Lia era forçado ao receber a aprovação do pai, o que era tão raro em dias comuns. Depois que o bolo foi comido e os presentes foram distribuídos, fiquei feliz que meu avião tivesse encantado Lia. Os convidados começaram a ir embora. As crianças foram para seus quartos, cansadas do feriado. Evelyn começou a arrumar a cozinha. Vamos, Marta. Dexter apareceu ao meu lado enquanto eu dobrava os guardanapos que sobraram do feriado. Vou te mostrar aquela caixa. Seguiu até seu escritório, uma pequena sala com uma escrivaninha, um computador e estantes repletas de troféus esportivos e fotos de Dexter com pessoas de terno. Sobre a escrivaninha estava minha caixa, uma caixa de madeira entalhada que meu pai trouxera da Europa depois da guerra. Continha algumas joias baratas, mas memoráveis, a pulseira de prata da minha avó, o broche de pérolas da minha mãe e um par de brincos de ouro que George me dera em nosso primeiro aniversário. Encontrei isso outro dia quando estava procurando uns papéis velhos, disse Dexter, empurrando a caixa para mim. Achei que você pudesse querer. Peguei a caixa com cuidado e imediatamente notei que a fechadura estava quebrada. A pequena lingueta prateada que costumava fechar com um clique emitindo um som característico agora estava presa a um único parafuso. A fechadura estava quebrada quando a encontrei, disse Dexter rapidamente, observando minha reação. Provavelmente há muito tempo. Mentira. Eu me lembrava claramente de que a fechadura estava intacta quando entreguei a caixa a ele para guardá-la. E não era qualquer fechadura, meu pai havia instalado especialmente um mecanismo inteligente que só poderia ser aberto se você soubesse o segredo. Com o coração disparado, abri a tampa. As joias estavam lá, mas havia algo errado. Examinei-as, a pulseira, o broche, os brincos, o anel. Onde estava a aliança de casamento de George? Depois que ele morreu, guardei-a ali, presa a uma fina corrente de ouro. Há algo errado? Perguntou Dexter, observando-me atentamente. Levantei os olhos lentamente.
Devo contar a ele sobre o anel desaparecido? Acusá-lo agora mesmo? Não, agora não. Não com Evelyn e as crianças no quarto ao lado. Não, está tudo bem, menti. Só não vejo essas coisas há muito tempo. Obrigada por encontrá-las. Ele assentiu, mas notei uma expressão estranha em seus olhos. Decepção? Alívio? Pode levar, disse ele casualmente. É seu. Sim, claro, respondi, apertando a caixa contra o peito. Vou colocá-la no meu quarto. Saindo do escritório, parei no corredor, tentando acalmar minha respiração. O anel de George havia sumido, um anel de ouro com nossas iniciais e a data do casamento gravadas dentro. Não era o mais caro, mas era inestimável para mim. No quarto de hóspedes, examinei cuidadosamente a caixa. A fechadura não estava apenas quebrada, havia sido arrombada. Havia marcas claras de chave de fenda ou faca na madeira ao redor. Também notei que não havia poeira lá dentro. Alguém havia limpado a caixa recentemente por dentro, mas não por fora. Sentei-me na cama, ainda segurando a caixa. Perguntas giravam em minha cabeça. Por que Dexter precisava da aliança de George? Por que ela e não algo mais valioso? E por que ele decidiu devolver a caixa agora? Ouvi uma batida suave na porta. Fechei a caixa rapidamente e a escondi debaixo do travesseiro. Era Evelyn com uma xícara de chá nas mãos. Achei que você gostaria de um chá antes de dormir, disse ela, colocando a xícara no criado mudo. Como foram suas férias? Maravilhoso, respondi. Lia estava feliz. Ela assentiu, mas seu olhar era distante. Mãe, começou ela, depois ficou em silêncio, mordendo o lábio. O que foi, querida? Nada, ela balançou a cabeça. Só obrigada por terem vindo. Significa muito para as crianças. Ela se inclinou para me abraçar e sussurrou tão baixinho que eu mal conseguia ouvi-la. Cuidado com o Dexter. Ele anda meio mal-humorado ultimamente. Antes que eu pudesse responder, ela se endireitou e foi em direção à porta. Boa noite, mãe. Boa noite, querida. Quando a porta se fechou, tirei a caixa de debaixo do travesseiro e a abri novamente. À luz fraca do abajur de cabeceira, as joias brilhavam levemente, lembrando-me do passado, de pessoas que já não estavam mais lá, de momentos felizes que jamais poderiam ser retomados. A fechadura quebrada da minha antiga caixa com as joias da família falava mais alto que palavras. Algo estava muito errado naquela casa, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. A manhã estava nublada. Acordei com o estrondo abafado de um trovão ao longe. Do lado de fora da janela do quarto de hóspedes, pesadas nuvens cinzentas cobriam o céu. A natureza parecia estar alertando para uma tempestade que se aproximava. O relógio no criado mudo marcava 7 da manhã, mas já se ouviam vozes na casa. Sentei-me lentamente na cama, sentindo uma dor surda na lombar, sinal claro de que a chuva se aproximava. A caixa de joias ainda estava sobre o criado mudo. A fechadura quebrada parecia me encarar com uma reprovação silenciosa. Por que não a peguei antes? Por que a confiei ao meu genro, que nunca conheci de verdade? As vozes atrás da porta ficaram mais altas. Reconheci o tom irritado de Dexter e a voz calma e reconfortante de Evelyn. Eles estavam discutindo, embora eu não conseguisse entender as palavras. Então a porta bateu e tudo ficou em silêncio. Vesti-me rapidamente, tentando não fazer barulho, um vestido de ficar em casa, sapatos baixos confortáveis, maquiagem mínima. Aos 65 anos, você não tenta mais impressionar ninguém, especialmente na sua própria família. Penteei meus cabelos grisalhos em um coque simples e, olhando para o meu reflexo em um pequeno espelho, pensei em como o tempo voa. Parecia que foi ontem que eu era uma jovem cheia de esperanças e planos. E hoje, eu era uma viúva que meu próprio genro considerava um fardo. Peguei a caixa e fui para o corredor. O aroma de café fresco e algo doce vinha da cozinha.
Evelyn provavelmente estava assando panquecas para as crianças, como fazia todos os domingos. Bom dia, eu disse ao entrar na cozinha. Evelyn estava em pé perto do fogão, virando panquecas. Lia e Penny já estavam sentados à mesa, tomando café da manhã. Dexter não estava à vista. Bom dia, mãe, respondeu Evelyn sem se virar. Sua voz soava tensa. Café? Eu adoraria um pouco, eu disse, colocando a caixa na mesa da cozinha e sentando ao lado de Penny, que imediatamente se aninhou em mim. Vovó, a senhora vai embora hoje? Ela perguntou, com a voz triste. Sim, querida, o ônibus sai às 2. Mas isso não vai acontecer por enquanto, disse a menina, alegremente. Teremos tempo para brincar. Lia mastigava suas panquecas em silêncio, evitando meu olhar. Algo estava errado, normalmente tão falante, hoje ele parecia retraído, quase assustado. O que houve, Liam? Perguntei, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Não dormiu o suficiente? Ele se encolheu e puxou a mão. Está tudo bem, murmurou, sem olhar para cima. Evelyn colocou uma xícara de café e um prato de panquecas na minha frente. Percebi que suas mãos tremiam. Crianças, disse ela em um tom estranhamente alegre, quando terminarem o café da manhã, vão para os seus quartos, ok? Seu pai precisa falar com sua avó. Meu estômago se contraiu. Falar sobre o quê? Sobre a caixa. Sobre o anel desaparecido? Estou quase terminando, disse Lia apressadamente, terminando seu suco. Vamos, Penny. Mas eu não terminei, protestou a menina. Vamos, repetiu ele insistentemente, agarrando a mão da irmã. Vou deixar você brincar com meu novo brinquedo. A oferta funcionou. Penny, esquecendo-se da panqueca meio comida, pulou da cadeira e seguiu o irmão. Na porta, ela se virou e acenou para mim. Até breve, vovó. Quando as crianças foram embora, virei-me para Evelyn. O que está acontecendo? Ela se sentou numa cadeira à minha frente, ainda evitando meu olhar. Dexter, começou ela, mas ficou em silêncio ao ouvir passos pesados no corredor. Um momento depois, ele entrou na cozinha, alto, de ombros largos, com uma expressão pétrea no rosto. Segurava algo embrulhado em um lenço. Bom dia, Marta, disse ele com um sorriso falso. Você dormiu bem? Tudo bem, obrigada. Tentei parecer calma, mesmo com o coração batendo forte. Você queria falar comigo? Sim. Ele sentou-se à cabeceira da mesa, colocando um embrulho à sua frente. Sobre a sua caixa de joias. Assenti, esperando que ele continuasse. Evelyn congelou na cadeira, pálida como papel. Quando foi a última vez que você abriu? Perguntou Dexter. Ontem à noite, quando você me deu, e estava tudo lá. Hesitei. Será que eu deveria contar a ele sobre o anel desaparecido? Ou esperar para ver onde ele queria chegar com isso? Não exatamente, decidi ser honesta. A aliança do George sumiu. Eu aguardei numa corrente. Dexter assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Sabe, Marta, tenho notado umas coisas estranhas ultimamente, disse ele lentamente, arrastando as palavras. Coisas sumindo. Primeiro, coisas pequenas, dinheiro da minha carteira, depois o relógio da Evelyn, depois os brincos da mãe dela. Dexter, Evelyn interrompeu baixinho, talvez você não devesse. Cale a boca, ele retrucou, e ela se encolheu como se tivesse levado um golpe. Vou resolver isso de uma vez por todas. Ele se virou para mim, e viu uma fúria fria em seus olhos. E ontem, decidi dar uma olhada na sua caixa de joias, Marta. E sabe o que eu encontrei lá? Ele desdobrou o lenço, e um anel de ouro com um pequeno diamante brilhou sobre a mesa. O anel de noivado da minha mãe, que havia desaparecido há um mês. Olhei para o anel, sem acreditar no que via. Não é meu, disse eu com firmeza. Eu nunca peguei suas coisas, Dexter. Não minta para mim, ele bateu o punho na mesa com tanta força que as xícaras pularam.
estava na sua caixa de joias. Você pegou quando ficou conosco no mês passado. Isso não é verdade. Tentei manter a calma, embora estivesse tremendo por dentro. Eu não sou ladrão, Dexter, e você sabe disso. Eu sei, ele sorriu amargamente. Só sei que, desde que George morreu, você reclama de dinheiro. Sei que tem ciúmes da nossa casa, da nossa vida. Sei que não me aprova como marido da sua filha, e essa é a sua maneira de se vingar, roubando nossas coisas. Evelyn soluçou baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. Olhei para ela, esperando que se levantasse para me defender, que dissesse uma palavra em minha defesa, mas ela permaneceu em silêncio. Evelyn, eu disse à minha filha, você não acredita nisso, não é? Ela olhou para mim com os olhos marejados de lágrimas, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu-se um farfalhar na porta da cozinha. Todos nos viramos e vimos Liam e Penny parados ali, parecendo assustados com o que estava acontecendo. Pai, disse Liam, incerto, o que está acontecendo? Dexter se virou para as crianças e seu rosto mudou instantaneamente. A raiva deu lugar a uma tristeza fingida. Crianças, sinto muito, mas tenho uma coisa para contar a vocês, disse ele, gesticulando para que se aproximassem. Lembram do anel da vovó Price que sumiu? Encontrei na casa da sua avó Marta. Penny olhou para mim, confusa. A vovó pegou o anel de outra pessoa? Não, exclamei. Nunca, Dexter, não envolva as crianças nisso. Mas ele pareceu não me ouvir. Sim, Penny. A vovó Marta pegou coisas que não eram dela, disse-lhe gentilmente, como se explicasse um conceito difícil. Às vezes, os adultos fazem coisas ruins quando não têm dinheiro suficiente. É mentira. Pulei da cadeira, sentindo o sangue subir ao meu rosto. Eu nunca peguei nada que não me pertencesse. Dexter, pare com isso agora mesmo. Vejam, disse ele às crianças, ignorando-me, é por isso que eu não queria que ela viesse com tanta frequência. Eu sabia que algo estava errado. Liam olhou para mim com horror e descrença. Penny começou a chorar. Mas a vovó não pode ser ladra, sussurrou ela em meio às lágrimas. Ela é legal. Às vezes as pessoas não são quem parecem, querida, Dexter deu um tapinha na cabeça dela. Sinto muito. Senti o chão se esvair sob meus pés. Meu próprio genro me acusava de roubo na frente dos meus netos, e minha filha ficou em silêncio, permitindo que isso acontecesse. Evelyn, virei-me para ela, com a voz trêmula, conte a verdade a eles. Você me conhece a vida toda. Sabe que eu jamais... Mãe, ela disse finalmente, com a voz quase inaudível, admita, por favor. Será mais fácil para todos. Fiquei paralisada, incapaz de acreditar no que ouvia. Minha própria filha, carne da minha carne, estava me traindo, concordando com falsas acusações, me privando da última coisa que me restava, o respeito dos meus netos. Não vou confessar algo que não fiz, disse eu, sentindo as lágrimas brotarem na minha garganta. Nunca. Dexter balançou a cabeça, fingindo arrependimento. Então, sinto muito, Marta, mas preciso pedir que você saia agora mesmo. Não posso permitir que fique na minha casa perto dos meus filhos. Mas, pai, começou Liam, o ônibus da vovó sai às 2. Não importa, interrompeu Dexter. Ela vai encontrar um lugar para ir, não é, Marta? Olhei para todos eles, para Dexter, triunfante, um para Evelyn, arrasada, um para as crianças assustadas, e senti algo morrer dentro de mim, a fé na família, a esperança na justiça. Não sei, mas era uma dor que eu não sentia nem depois da morte de George. Vou embora, eu disse, levantando-me. Mas saiba disso, eu nunca peguei o que não era meu. Nunca. Fui em direção à porta, mas parei, voltando-me para a caixa sobre a mesa. Esta é minha, disse eu, pegando-a e apertando-a com força contra o peito. E provarei minha inocência. Prometo. Dexter sorriu. Claro, Marta. Boa sorte com isso. Passei pelas crianças, tentando não olhar em seus olhos,
que estavam cheios de lágrimas e confusão. Subi para o quarto de hóspedes e rapidamente juntei minhas coisas. A câmera ainda estava na estante, discreta, mas, com sorte, capturando tudo o que acontecerá no quarto enquanto eu estiver fora. Descendo as escadas com minha mala, vi Evelyn parada no corredor. Ela estava sozinha. Dexter tinha levado as crianças para a sala de estar. Mãe, ela sussurrou, não acredito que você seja uma ladra, mas Dexter, ele é tão convincente. E eles realmente encontraram um anel na sua caixa de joias. Que alguém arrombou, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Você sabe que a fechadura estava quebrada. Você sabe que eu jamais pegaria algo que não me pertencesse. Eu sei, ela baixou o olhar. Mas não posso fazer nada. Ele controla você, terminei por ela. E você deixou. Você deixou ele destruir nossa família, me humilhar na frente dos meus netos. Como você pode, Evelyn? Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Você não entende, mãe. Você não sabe como é. Sim, respondi, sentindo-me subitamente tão cansada que até a minha raiva diminuiu. Sei mais do que você pensa. E vou te ajudar, mesmo que você não tenha me ajudado. Abri a porta da frente. Já tinha começado a chover, uma chuva fina e fria que me penetrava até os ossos. O clima perfeito para o dia mais difícil da minha vida. Adeus, Evelyn. Mãe, espera. Ela agarrou meu braço. Aonde você vai? Está chovendo e o ônibus só vai chegar daqui a horas. Vou encontrar um lugar para ir, repeti as palavras de Dexter com amarga ironia. Não se preocupe comigo. Preocupe-se com seus filhos, que estão crescendo vendo o pai maltratar a mãe e humilhar a avó. Saí na chuva sem olhar para trás. Minha bolsa pesava muito no meu ombro, e a caixa escondida dentro parecia impossivelmente pesada. Mas o mais pesado de tudo era meu coração, partido pela traição daqueles mais próximos de mim. As ruas de Chesapeake estavam quase vazias naquela manhã de domingo. Os poucos transeuntes correram para se abrigar da chuva, ignorando a idosa com uma sacola que vagava lentamente pela calçada. Caminhei sem olhar para onde ia, apenas tentando me afastar o máximo possível da casa da minha filha. A 2 quarteirões de distância, encontrei um pequeno café que estava aberto apesar da hora. O sino tocou quando entrei, e uma garçonete idosa atrás do balcão olhou para cima. Que tempo horrível, não é? Disse ela alegremente. Por favor, sente-se onde quiser. Escolhi uma mesa perto da janela, de onde podia ver a chuva transformando a rua numa tela cinzenta e borrada, como a minha vida. Ontem, era brilhante e cheia de significado. Hoje, parecia sem cor e sem forma. Café? Perguntou a garçonete, aproximando-se com um bloco de notas. Sim, por favor, eu disse sem nem olhar o cardápio. Posso usar seu telefone? Claro, querida. Ela apontou com a cabeça para o telefone na parede, perto da caixa registradora. Está tudo bem? Tentei sorrir, mas não consegui. Só um probleminha familiar. Nada sério. Ela assentiu compreensivamente e foi buscar meu café. Tirei da bolsa um caderninho surrado, onde guardava números importantes. Entre eles estava o de Vernon Coulson, meu vizinho, um ex-policial que às vezes me dava carona no supermercado e me ajudava com pequenos reparos na casa. Talvez ele pudesse me encontrar na rodoviária ou, se eu tivesse sorte, até vir me buscar aqui. Seria melhor do que ficar sentado num café até às 14 horas e depois passar mais 1 hora num ônibus, molhado e humilhado. Fui até o telefone e disquei o número. Após o terceiro toque, uma voz rouca e familiar atendeu, Coulson falando. Vernon, aqui é Martha Adlinton. Tentei falar calmamente, mas minha voz me traiu e tremeu, sua vizinha da Oak Street. Martha, sua voz soou surpresa. O que aconteceu? Você está bem? Na verdade, não, suspirei fundo. Estou em Chesapeake, na casa da minha filha, bem, não estou mais na casa da minha filha. Preciso ir para casa, mas o ônibus só sai às 2 horas.
Pensei que talvez você pudesse. Me dá seu endereço, ele interrompeu sem hesitar. Eu vou aí. Senti lágrimas de gratidão brotando na minha garganta. Estou no Genes Café, na esquina da Maple com a Quinta Avenida. Mas não quero te incomodar. Talvez você possa me encontrar na rodoviária. Chego em 40 minutos, disse ele com firmeza. Não vá a lugar nenhum. Voltando à minha mesa, envolvi a xícara de café quente com as mãos, tentando me aquecer. Minhas roupas molhadas grudavam no meu corpo, e meus cabelos grisalhos haviam se soltado do coque e penduravam em mechas úmidas. Eu devia estar parecendo uma verdadeira lunática da cidade. O que George diria se me visse assim? Ele provavelmente repreenderia Dexter primeiro, depois Evelyn, e então me abraçaria e diria: Martha, minha querida, não deixe que eles te derrubem. Você é mais forte do que pensa. Tirei a carteira da bolsa para pagar o café e procurei o cartão de memória da câmera, um pequeno pedaço de plástico que poderia conter a prova da minha inocência. Eu precisava assistir à gravação o mais rápido possível. A chuva estava ficando mais forte, tamborilando nas janelas do café. Fiquei ali sentado, olhando pela janela, sentindo-me completamente arrasado. Meu genro me acusou de roubar joias da família na frente dos meus netos. Minha filha não me defendeu. E agora, eu estava sentado em um café estranho, molhado e sozinho, esperando por um estranho que havia me mostrado mais gentil do que minha própria família. No meu bolso havia um cartão de memória, minha única esperança de provar minha inocência e talvez revelar a verdadeira face de Dexter. Mas agora, isso parecia tão distante e real. Tudo o que eu sentia era a dor da traição e o frio daquela manhã chuvosa de abril penetrando no âmago do meu ser. Vernon Coulson chegou exatamente 40 minutos depois, como prometido. Vi seu velho Ford azul estacionar em frente ao café e senti um alívio tão grande que quase chorei. Ele entrou, sacudindo a chuva da jaqueta de couro surrada, e me viu imediatamente. Alto, curvado, com um bigode grosso e grisalho e olhos azuis penetrantes, ele era o típico policial aposentado que não havia perdido suas habilidades profissionais de observação. Martha, disse ele, aproximando-se da minha mesa e me lançando um olhar rápido e avaliador. Você está encharcada até os ossos. Não fiquei na chuva por muito tempo, respondi, levantando-me. Obrigada por vir, Vernon. Não sei o que teria feito. Não precisa falar nisso, ele dispensou. Eu já ia à cidade comprar uma mangueira de jardim nova. Você está pronta? Assenti e peguei minha carteira para pagar o café. Eu já paguei, disse Vernon. Vamos. O carro está quente. O carro estava quentinho. Coloquei o cinto de segurança, coloquei a bolsa no colo e só então me permiti relaxar um pouco. Seguimos pela rua principal de Chesapeake, saindo da cidade. Então, disse Vernon, mantendo os olhos na estrada, o que aconteceu com sua filha? Respirei fundo. Por onde começar? Como eu poderia explicar toda essa situação feia sem fazer Evelyn ficar em má situação? Fui acusada de roubo, eu disse finalmente. Dexter, meu genro, disse que eu roubei as joias da mãe dele. Vernon resmungou, mas não disse nada, esperando que eu continuasse. Ele fez uma cena na frente das crianças. Disse que encontrou o anel da mãe dele no meu porta-joias, mas eu nunca tinha visto esse anel antes. Minha voz tremeu. E Evelyn, ela não disse uma palavra. Ela ficou parada ali, deixando que ele me acusasse na frente dos netos dela. Entendo, Vernon assentiu. Uma situação desagradável. O que você vai fazer? Agarrei minha bolsa com mais força. Tenho provas. Pelo menos, espero ter. Vernon olhou para mim, arqueando uma sobrancelha. Prova? Instalei uma câmera no quarto de hóspedes, admiti, sentindo uma estranha sensação de alívio por finalmente poder contar a alguém. Uma câmera pequena e discreta. Ela grava em um cartão de memória. Suspeitei que havia algo errado na casa quando sumiu o dinheiro da minha carteira da última vez. HM. Vernon deu um leve sorriso por baixo do bigode.
Nada mal para um detetive iniciante. O que tem na gravação? Não sei. Balancei a cabeça. Ainda não procurei. Preciso de um computador. Tenho um laptop em casa, disse ele. Você pode usá-lo. Percorremos o resto do caminho em silêncio. Observei os subúrbios de Chesapeake passando rapidamente, dando lugar gradualmente a paisagens rurais, e pensei em como coisas que levaram anos para serem construídas podiam ser destruídas rapidamente: confiança, respeito, família. Tudo parecia tão frágil agora. Nosso bairro nos recebeu com a mesma chuva, mas não tão forte. Vernon parou em frente à sua casa, um prédio térreo bem cuidado do outro lado da rua da minha. Vamos, disse ele, desligando o motor. Tome um chá quente, seque suas roupas e depois assistiremos à sua gravação. Segui-o pela entrada molhada até a varanda. Lá dentro, a casa de Vernon era exatamente como eu imaginara: simples, funcional, um pouco antiquada. Os móveis eram resistentes, mas não novos. Nas paredes, havia fotos de Vernon em seu uniforme policial com outras pessoas, presumivelmente colegas. Uma delas estava com uma mulher, provavelmente sua falecida esposa, a quem ele às vezes mencionava. O banheiro é ali, disse ele, apontando para uma porta no corredor. Você vai encontrar uma toalha. Vou colocar a chaleira no fogo. 15 minutos depois, tendo trocado de roupa e tirado da minha bolsa, e secado o cabelo com uma toalha, eu estava sentada à mesa da cozinha de Vernon com uma xícara de chá quente. Ele sentou-se à minha frente, colocando seu laptop aberto entre nós. Agora, vamos ver o que você tem aí, ele disse. Tirei o cartão de memória da bolsa e entreguei a ele. Minhas mãos tremiam de excitação. E se a câmera não tivesse funcionado? E se o Dexter tivesse encontrado e apagado a gravação? E se eu realmente parecesse uma velha paranoica espionando a própria família? Vernon inseriu o cartão no laptop e clicou com o mouse algumas vezes. Tem vários arquivos aqui, disse ele. Eles estão desatualizados. De qual precisamos? Acho que foi ontem, respondi. Montei a câmera no sábado à noite, depois de falar com o Dexter. Ele assentiu e abriu o arquivo. A tela ficou em branco por um instante. Então, uma imagem do quarto de hóspedes na casa de Evelyn apareceu. A qualidade não era perfeita, mas era nítida o suficiente. Eu conseguia ver a cama, o criado mudo, parte do guarda-roupa e a porta. Não havia som algum e eu tinha esquecido de ativar esse recurso. Teremos que adiantar, disse Vernon. Há várias horas de filmagem aqui. Ele acelerou a reprodução. Imagens de uma sala vazia passavam pela tela. Às vezes, eu aparecia penteando o cabelo, lendo um livro, me preparando para dormir. Pare, disse Vernon de repente, diminuindo a velocidade da reprodução. Tem alguém entrando. Inclinei-me para a frente, olhando para a tela. Dexter entrou no quarto. Ele olhou ao redor, ouviu e, em seguida, caminhou rapidamente até minha bolsa, que estava ao lado da cama. Começou a remexê-la, parecendo cada vez mais irritado. Então, parou, como se tivesse ouvido alguma coisa, e saiu rapidamente do quarto. Isso foi ontem à tarde, eu disse. Quando eu estava com as crianças. Vernon avançou a gravação. Dexter reapareceu, mas desta vez era noite, a julgar pela escuridão do lado de fora da janela e pela luz noturna acesa. Eu deveria estar dormindo naquele momento. Ele olhou ao redor novamente e foi até o criado mudo onde estava meu porta-joias. Pegou, examinou a fechadura e tirou algo do bolso, uma chave de fenda ou uma faca, e começou a arrombá-la. Senti tudo gelar dentro de mim. Era isso, a prova. Dexter estava arrombando minha caixa de joias. Na gravação, ele finalmente abriu a caixa, vasculhou rapidamente o conteúdo, tirou um pequeno objeto do bolso, um anel, e o colocou entre as minhas joias. Em seguida, fechou a caixa, recolocou-a no lugar e saiu do quarto. Meu Deus, sussurrei. Ele colocou o anel no meu porta-joias. Parece que sim, Vernon assentiu.
Vamos assistir mais um pouco. O próximo momento interessante aconteceu no início da manhã. Dexter entrou no quarto novamente, mas desta vez não estava sozinho. Evelyn estava com ele. Eles estavam parados na porta e, a julgar pelos gestos, discutiam. Evelyn balançou a cabeça e tentou sair, mas Dexter a agarrou pelo braço e disse algo, inclinando-se perto do rosto dela. Ela se encolheu, assentiu e os dois saíram. Pena que não tem som nenhum, disse Vernon. Mas já está claro o suficiente. Ele está intimidando sua filha. Assenti silenciosamente, sentindo lágrimas brotando nos meus olhos. Pobre Evelyn. Eu deveria ter percebido antes o que estava acontecendo na casa dela. Espere, Vernon pausou a gravação novamente. Ele voltou. De fato, alguns minutos depois, Dexter entrou no quarto novamente, desta vez com um telefone na mão. Sentou-se na beira da minha cama e começou a falar ao telefone, olhando constantemente para a porta. Em dado momento, levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto, gesticulando freneticamente. Era evidente que a conversa estava desagradável. O rosto de Dexter estava contorcido de raiva, e ele bateu o punho na palma da mão várias vezes. É uma pena que não saibamos com quem ele está falando, eu disse. Sim, é difícil dizer sem som, concordou Vernon. Mas parece que ele está falando com um credor. Esses gestos, apontou para a tela onde Dexter fazia o gesto de contar dinheiro, geralmente indicam uma discussão sobre dívidas. Lembrei-me do comportamento estranho do meu genro nos últimos meses, do seu nervosismo, das suas conversas sobre finanças. Você acha que ele tem problemas financeiros? É bem possível, Vernon deu de ombros, e, a julgar pelo seu comportamento, sérios. Continuamos assistindo. Dexter encerrou a ligação, ficou sentado por mais alguns minutos com a cabeça entre as mãos, depois se levantou abruptamente e saiu da sala. O próximo momento significativo foi pela manhã. Reconheci a luz do amanhecer do lado de fora da janela. Evelyn entrou no quarto com uma xícara de chá. Ela a colocou no criado mudo, olhou ao redor e caminhou até minha bolsa. Ela hesitou, como se estivesse lutando consigo mesma, então rapidamente a abriu e colocou algo dentro. Um bilhete. E saiu com a mesma rapidez. O que ela colocou na minha bolsa? Esforcei-me para ler a letra borrada. Não consigo ver. Vernon balançou a cabeça. Algo pequeno. Verifique sua bolsa. Abri minha bolsa rapidamente e comecei a vasculhar seu conteúdo. Nada de anormal. Roupas, artigos de higiene, um livro. Espere. Peguei o livro que havia trazido comigo na viagem, um romance policial de Agatha Christie bastante manuseado. Um pedaço de papel dobrado caiu. Aqui. Desdobrei o bilhete. Era a letra de Evelyn, pequena e irregular, como se ela o tivesse escrito às pressas. Mãe, me desculpe. O D está muito endividado por causa do jogo. Ele está ameaçando levar as crianças se eu não o ajudar. Estou com medo por elas. Por favor, tome cuidado. Não confie nele. E? Então é isso, disse Vernon baixinho, lendo o bilhete por cima do meu ombro. Jogo. Pobre Evelyn, eu disse, apertando o bilhete contra o peito. Ela tem medo dele. Tem medo pelas crianças. Vernon voltou ao laptop e continuou observando. O último fragmento da gravação mostrava Dexter entrando no quarto novamente, desta vez com a clara intenção de vasculhá-lo minuciosamente. Ele verificou todas as gavetas, olhou embaixo da cama e até vasculhou os livros na prateleira onde a câmera estava escondida. Por um momento, prendi a respiração. Ele estava prestes a encontrá-la, mas Dexter estava aparentemente com pressa e não notou o pequeno dispositivo. Ele continuou sua busca, ficando cada vez mais irritado e, finalmente, não encontrando nada de interessante, saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Foi aí que a gravação terminou. Recostei-me na cadeira, atordoado com o que tinha visto. Agora está claro o que aconteceu, disse Vernon, fechando o arquivo. Seu genro está endividado por causa do jogo.
Ele precisa de dinheiro urgentemente, então decidiu se livrar de você acusando-o de roubo. Talvez ele estivesse contando com o dinheiro do seguro das joias ou apenas quisesse desviar as suspeitas de si mesmo. Mas por que envolver as crianças? Eu ainda não conseguia entender a crueldade de Dexter. Por que ele teve que me humilhar na frente delas? Para convencer a todos da sua culpa, explicou Vernon. Crianças são sinceras. Se não acreditassem que você era capaz de roubar, poderiam ter te defendido ou feito perguntas incômodas. Dexter precisava colocá-las contra você. Lembrei-me dos rostos dos meus netos, assustados, confusos, com os olhos marejados de lágrimas. Dexter havia tirado não só a avó deles, mas também a crença de que as pessoas mais próximas eram sempre honestas e gentis. O que eu devo fazer agora, Vernon? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. Eu tenho a gravação, mas quem acreditaria numa velha acusando o genro de falsificação? Vernon coçou o bigode, pensativo. É improvável que a polícia se envolva em uma disputa familiar sem evidências claras de violência, disse ele. Mas a gravação é um bom começo. Precisamos de mais informações sobre as dívidas de Dexter. A quem ele deve? Quanto? Qual a gravidade dos seus problemas? Não sei. Balancei a cabeça. Evelyn nunca mencionou nenhuma dificuldade financeira. Pelo contrário, Dexter sempre se gabava de como eles estavam indo bem. Típico de apostadores, bufou Vernon, mantendo a aparência de prosperidade até o fim. E o bilhete da sua filha confirma que ele está ameaçando ela e as crianças. Isso é sério. Reli a nota de Evelyn. Tenho medo por eles. O que ela queria dizer exatamente? Violência física ou a ameaça de privá-la dos direitos parentais? De qualquer forma, minha filha e meus netos estavam em perigo, e eu estava sentada aqui do outro lado da cidade, indefesa e confusa. Temos que voltar, eu disse com firmeza. Mostre o bilhete a Evelyn. Convença-a a deixar Dexter e levar as crianças com ela. Vernon balançou a cabeça. Calma, Marta. Se Dexter realmente deve muito dinheiro a pessoas perigosas, um confronto direto pode ser perigoso. Precisamos de um plano. Que plano? Eu estava começando a perder a paciência. Cada hora que meus netos passam com aquele homem pode ser perigosa para eles. Entendo sua preocupação, disse Vernon gentilmente. Mas vamos pensar racionalmente. Se simplesmente entrarmos com acusações, Dexter vai negar tudo. Ele vai dizer que a gravação é falsa, que você inventou tudo por vingança. E Evelyn, temo que ela talvez não a apoie publicamente se temer pelas crianças. Eu tinha que admitir que ele estava certo. Evelyn já havia demonstrado que seu medo do marido era mais forte do que seu amor e respeito pela mãe. Não podíamos esperar que ela, de repente, encontrasse forças para enfrentá-lo. O que você sugere? Perguntei, tentando me acalmar. Vernon se levantou e andou de um lado para o outro na cozinha, claramente pensando. Primeiro, precisamos fazer uma cópia desta gravação, disse ele. Só por precaução. Segundo, descobrir mais sobre a situação financeira de Dexter. Tem um amigo na polícia que pode descobrir discretamente se seu genro tem alguma ligação com estabelecimentos de jogos de azar clandestinos. E enquanto isso, Evelyn e as crianças estão ficando com ele, comentei amargamente. Sim, mas vamos agir rápido, garantiu Vernon. E mais uma coisa, você precisa entrar em contato com Evelyn. Diga a ela que você tem provas de sua inocência e que está disposto a ajudar. Como? Abro as mãos. Dexter provavelmente controla todas as comunicações dela, telefone, e-mail. Há maneiras, disse Vernon, pensativo. Por exemplo, através do trabalho dela. Ela ainda trabalha no Hospital Chesapeake, certo? Concordei. Ela é enfermeira na ala pediátrica 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. Ótimo, Vernon sorriu. Então, ela estará lá amanhã. Podemos encontrá-la durante o horário de almoço, em algum lugar público onde Dexter não possa interferir. O plano começava a tomar forma e eu sentia a esperança retornando.
talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez eu pudesse reconquistar a confiança dos meus netos e ajudar minha filha a sair daquela situação terrível. Obrigada, Vernon, eu disse sinceramente. Não sei o que faria sem você. Ele acenou com a mão, dispensando, não é nada. Vizinhos devem se ajudar. Além disso, acrescentou com um leve sorriso, trabalhei na polícia por 30 anos. Às vezes, sinto falta de investigar. Sorri de volta pela primeira vez naquele dia longo e difícil. Então vamos fazer um plano. O que precisamos fazer antes de amanhã? Vernon voltou à mesa e abriu um novo arquivo em seu laptop. Primeiro, copie a gravação e salve em algum lugar seguro. Segundo, vou ligar para meu amigo da delegacia e perguntar discretamente sobre Dexter. Terceiro, precisamos nos preparar para a conversa com Evelyn, decidir exatamente o que vamos dizer a ela e como vamos convencê-la a agir. Assenti, acrescentando mentalmente outro item à lista, prepare-se para o encontro com os netos. Eu precisava encontrar uma maneira de explicar o que tinha acontecido sem destruir completamente a imagem que eles tinham da família e sua confiança. Passamos várias horas elaborando um plano. Vernon foi metódico e minucioso, como convém a um ex-policial. Ele considerou todos os cenários possíveis, calculou os riscos e sugeriu soluções alternativas. Eu ouvia, fazia perguntas e, às vezes, discutia, mas, no geral, confiava na experiência dele. Ao anoitecer, tínhamos um plano de ação claro para os próximos dias. O primeiro passo era encontrar Evelyn no hospital. Depois, dependendo da reação dela, nós a ajudaríamos, junto com as crianças, a escapar de Dexter ou reuniríamos mais evidências de suas maquinações e iríamos à polícia. Precisamos estar preparados para a possibilidade de Evelyn não querer nossa ajuda, alertou Vernon. Vítimas de violência doméstica frequentemente defendem seus agressores, especialmente quando há crianças envolvidas. Eu sei, suspirei. Mas tenho provas. Ela precisa acreditar em mim. Espero que sim, ele assentiu. Agora você precisa descansar. Foi um dia difícil. De repente, me senti exausta, tanto física quanto emocionalmente. Os acontecimentos do dia pesavam sobre mim, e tudo o que eu queria era me deitar e esquecer tudo. Mas os pensamentos sobre meus netos, que ainda estavam com Dexter, não me deixavam em paz. Vou te acompanhar até em casa, disse Vernon, notando meu estado. A chuva quase parou. Obrigada, mas eu moro do outro lado da rua. Dei um sorriso fraco. Vou ficar bem. Mesmo assim, insistiu ele. Leve meu guarda-chuva, só por precaução. Saímos para a varanda. Estava escurecendo. A chuva tinha realmente parado quase completamente, com apenas algumas gotas caindo aqui e ali. O ar estava fresco, com o cheiro de terra molhada e folhas floridas. Afinal, a primavera estava chegando, apesar de tudo. Atravessamos a rua em silêncio. Minha casa parecia silenciosa e escura, como se estivesse esperando a dona voltar. Peguei minhas chaves, mas antes de abrir a porta, me virei para Vernon. Obrigada por tudo. Não sei como expressar minha gratidão. Ele pareceu um pouco envergonhado, trocando o peso do corpo de um pé para o outro. Não me agradeça, Marta. Só descanse um pouco. Amanhã é um dia importante. Concordei, sentindo de repente um nó na garganta. Era estranho como um estranho demonstrasse mais preocupação e compreensão do que minha própria família. Embora talvez Vernon não fosse mais tão estranho, éramos vizinhos há mais de 10 anos, trocando gentilezas e ocasionalmente nos ajudando com pequenas coisas. Mas foi só hoje que realmente apreciei sua presença em minha vida. Vejo você amanhã, eu disse, abrindo a porta. Vejo você amanhã, ele assentiu. Me ligue se precisar de alguma coisa. Quando quiser. Ao entrar em casa, imediatamente senti um cheiro familiar, madeira velha, livros, lavanda, que eu havia guardado nos armários. Tudo ali era familiar, seguro e, no entanto, pela primeira vez em muitos anos, a casa parecia vazia demais, silenciosa demais. Entrei na sala sem acender as luzes.
Sentei-me na poltrona perto da janela, aquela em que George adorava sentar-se enquanto lia o jornal da tarde. Agora eu precisava mais do que nunca dos seus conselhos e apoio. O que você faria, George? Sussurrei no vazio. Como você protegeria Evelyn e as crianças? Claro, não houve resposta, apenas o tic-tac do velho relógio na parede e o tamborilar da chuva do lado de fora da janela. Mas, por algum motivo, eu tinha certeza de que George aprovaria nosso plano. Ele sempre fora a favor de ações decisivas, especialmente quando se tratava de família. Tirei a caixa de joias da bolsa e a abri. Separei os itens familiares, a pulseira de prata da minha avó, o broche de pérolas da minha mãe, brincos do George e um anel que não me pertencia, plantado pelo Dexter. Parecia deslocado entre meus modestos tesouros, novo demais, brilhante demais. Provavelmente comprado recentemente, especialmente para esta ocasião. Amanhã, vou ver a Evelyn. Vou mostrar a gravação. Vou explicar que estou pronto para ajudar, que ela não está sozinha. Vou dar um jeito de resgatar as crianças e me livrar do Dexter antes que seja tarde demais. E se ela se recusar, bem, então terei que partir para o plano B, reunir mais provas contra o Dexter e ir à polícia. Eu não podia deixar que ele arruinasse a vida da minha filha e dos meus netos. Com esses pensamentos em mente, finalmente subi para o quarto, sentindo-me exausta. Amanhã seria um novo dia, um dia em que eu começaria a lutar pela minha família. A manhã de segunda-feira amanheceu ensolarada, como se a natureza tivesse decidido compensar a chuva de ontem. Acordei cedo, antes das 6, com o coração pesado, mas com determinação. Hoje, tudo tinha que mudar. Depois de tomar banho e me vestir, escolhi minhas roupas com mais cuidado do que o habitual, um vestido azul escuro com uma jaqueta, um pouco de maquiagem e os brincos de pérola que George tinha me dado. Eu queria parecer serena e confiante, não a velha destroçada que eles tinham visto ontem. Às 8 horas, a campainha tocou. Vernon, pontual como sempre, estava na porta com sua jaqueta de couro de sempre. Mas hoje, ele estava de gravata, o que lhe dava uma aparência particularmente formal. Bom dia, Marta, ele assentiu. Está pronta? O mais pronto possível, respondi, pegando minha bolsa contendo meu laptop com minhas anotações e os documentos que havíamos reunido no dia anterior. A viagem até Chesapeake levou cerca de 40 minutos. Viajamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Olhei para a paisagem que passava e pensei em como minha vida havia mudado em apenas 2 dias. No sábado, eu era apenas uma viúva idosa visitando a filha e os netos. Hoje, eu estava dirigindo para resgatá-los do homem que eles chamavam de marido e pai. Você conseguiu falar com seu amigo da polícia? Perguntei, quebrando o silêncio. Vernon assentiu, mantendo os olhos na estrada. Sim, liguei para ele ontem à noite. Dexter Price é bem conhecido em certos círculos. Ele deve dinheiro a vários cassinos clandestinos e a um agiota local chamado Radcliffe. Meu amigo não sabe o valor exato, mas parece ser várias dezenas de milhares de dólares. Fiquei sem fôlego. A quantia parecia astronômica. Como ele pôde? Eles têm filhos e uma hipoteca. O vício em jogos de azar desafia a lógica, respondeu Vernon, sombriamente. As pessoas perdem tudo, suas casas, suas famílias, seus empregos, e continuam jogando, na esperança de uma grande vitória que resolva tudo. Chegamos ao Hospital Municipal de Chesapeake, um imponente prédio de vidro e concreto. Vernon estacionou no estacionamento de visitantes. São 9h30, disse ele, olhando para o relógio. Se entendi corretamente, o horário de almoço da enfermeira começa ao meio-dia. Sim, assenti. A Evelyn costuma comer no refeitório do primeiro andar. Ela só tem 30 minutos, então precisamos ser concisos. Certo, pensou Vernon por um momento. Então, o plano é o seguinte. Primeiro, você vai sozinho. Encontre Evelyn e pergunte se ela pode me dar um tempinho durante o horário de almoço. Se ela concordar, ótimo. Se não, ou se ela parecer assustada, eu vou até aí e me apresento.
Uma aparição oficial às vezes ajuda. Concordei. Vernon estava impressionante com seu bigode grisalho e olhar penetrante, especialmente hoje, com sua gravata e o distintivo de veterano da polícia na lapela. A espera foi angustiante. Sentamos no saguão do hospital, revisando as anotações do dia anterior e discutindo nossa estratégia de conversa. Finalmente, o relógio bateu 12 menos um quarto, e eu me dirigi aos elevadores para subir até a ala pediátrica. Os corredores do hospital estavam cheios da agitação de sempre: médicos, enfermeiros, pacientes, visitantes. Eu caminhava, tentando parecer confiante, embora por dentro estivesse uma pilha de nervos. E se Evelyn se recusasse a falar comigo? E se Dexter já a tivesse virado completamente contra mim? A enfermaria pediátrica me recebeu com desenhos coloridos nas paredes e risadas das crianças na sala de brinquedos. Aproximei-me do posto de enfermagem, onde uma jovem enfermeira anotava algo em um diário de bordo. Com licença, estou procurando Evelyn Price, eu disse. Ela está de plantão hoje? A enfermeira olhou para cima e sorriu. Sim, ela está na sala de tratamento. Ela deve estar livre em breve. Você é a mãe dela? Ela me olhou com ar avaliador. Você se parece com ela. Sim, respondi, sentindo um estranho orgulho por suas palavras. Apesar de tudo o que acontecerá, Evelyn ainda era minha filha, minha carne e osso. Esperarei por ela aqui, se me permite. Claro, a enfermeira assentiu. Sente-se. Ou devo ligar para ela se for urgente? Não, eu espero, respondi apressadamente. A última coisa que eu precisava era chamar atenção para o nosso encontro. Sentei-me em uma das cadeiras de plástico no corredor e me preparei para esperar. 10 minutos depois, a porta da sala de tratamento se abriu e Evelyn saiu, segurando a mão de um garotinho com um curativo no cotovelo. Ela o levou até o quarto, dizendo algo carinhoso, e então se virou e congelou ao me ver. Seu rosto empalideceu, seus olhos se arregalaram de surpresa e medo. Ela olhou rapidamente ao redor, como se estivesse verificando se alguém a estava seguindo, e então caminhou rapidamente até mim. Mãe, ela sussurrou. O que você está fazendo aqui? Levantei-me, sentindo os joelhos tremerem. Precisamos conversar, Evie. É importante. Ela olhou em volta novamente, nervosamente colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que eu lembrava da infância dela. Eu não consigo. Dexter. Dexter não está aqui, eu disse com firmeza. E vamos falar sobre ele, sobre o que ele fez. Evelyn mordeu o lábio, claramente lutando consigo mesma. Almoço em 15 minutos, disse ela finalmente. Encontre-me no refeitório do primeiro andar, na mesa no canto mais distante, perto da janela. Certo, concordei. E Evie, tenho um amigo comigo, um ex-policial. Ele quer ajudar. Ela se encolheu, mas assentiu. Certo, só tome cuidado. Dexter às vezes aparece sem avisar. Quando desci para o refeitório, encontrei Vernon já sentado a uma mesa no canto. Havia 2 xícaras de café à sua frente. Ela vem, eu disse, sentando-me em frente a ele, em 15 minutos. Vernon assentiu, sem demonstrar surpresa. Ok, como ela é? Com medo, respondi honestamente. E ela parece estar com medo de que o Dexter apareça aqui. É possível? Ela disse que ele às vezes aparece sem avisar. Vernon franziu a testa. Então precisamos estar prontos para agir rápido. Você trouxe seu laptop? Assenti, dando um tapinha na minha bolsa. E todos os documentos também. Exatamente 15 minutos depois, Evelyn entrou no refeitório. Ela havia tirado o uniforme médico e vestia calça jeans e um suéter, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Parecia cansada e tensa. Ao nos ver, congelou por um instante e então caminhou decididamente em direção à nossa mesa. Oi, mãe, disse ela baixinho, sentando-se ao meu lado. Depois, virou-se para Vernon. Você deve ser o amigo de quem a mamãe estava falando.
Vernon Coulson, disse ele, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, embora as circunstâncias não sejam as mais agradáveis. Evelyn apertou a mão dele cautelosamente e se virou para mim. Só tenho 25 minutos. O que está acontecendo, mãe? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Evelyn, eu sei a verdade sobre o Dexter, sobre as dívidas dele, sobre o anel que ele plantou, sobre tudo. Seus olhos se arregalaram e ela ficou ainda mais pálida. Do que você está falando? Tenho provas, interrompi, abrindo minha bolsa e pegando meu laptop. Instalei uma câmera no quarto de hóspedes e ela gravou o Dexter colocando o anel na minha caixa de joias. Evelyn me encarou como se não acreditasse no que ouvia. Você o quê? Veja você mesmo, eu disse, abrindo meu laptop e tocando a gravação. Bem aqui, veja. Ele entra no quarto à noite, arromba a fechadura da caixa e coloca o anel lá dentro. Evelyn olhou fixamente para a tela, incapaz de desviar o olhar, com as mãos apoiadas na mesa, cerradas em punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E aqui, continuei, mudando para outro vídeo. Ele está falando ao telefone. A julgar pelo tom, é com um credor. Vernon acha que é sobre dívidas de jogo. Radcliffe, sussurrou Evelyn, com os olhos grudados na tela. O nome dele é Radcliffe. Ele empresta dinheiro a juros exorbitantes, e se não pagar em dia. Ela se calou, cobrindo o rosto com as mãos. Coloquei a mão em seu ombro, sentindo-a tremer. Evie, querida, por que você não me contou? Eu poderia ter ajudado. Como? Perguntou ela amargamente, abaixando as mãos. Lágrimas brilhavam em suas bochechas. Dando suas economias a ele, vendendo a casa? Isso não resolveria o problema. Dexter também perderia esse dinheiro. Ele não consegue parar. E o seu bilhete? Perguntei, pegando o pedaço de papel dobrado que encontrara no livro. Você escreveu que ele ameaçou tirar as crianças. É verdade? Evelyn assentiu, enxugando as lágrimas. Ele diz que se eu for embora ou procurar ajuda, ele vai provar que sou uma péssima mãe, que trabalho demais e não dou atenção suficiente às crianças, que vai lutar pela guarda total e não vai me deixar vê-las. São ameaças vazias, interrompeu Vernon. O tribunal leva muitos fatores em consideração, incluindo estabilidade financeira, e seu marido, pelo que entendi, tem dívidas sérias e é viciado em jogos de azar. Nenhum juiz entregaria as crianças a um pai com tais problemas. Evelyn olhou para ele esperançosa. Tem certeza? Com certeza, assentiu Vernon. Tenho amigos no departamento de polícia de Chesapeake. Eles confirmaram que seu marido é conhecido em certos círculos, dívidas, jogos de azar, possivelmente até peculato no trabalho. Ele não é o tipo de homem a quem um tribunal confiaria crianças. Evelyn começou a chorar de novo, mas agora parecia ser de alívio. Eu estava com tanto medo, sussurrou. Tanto medo de perder Liam e Penny. Eles são tudo o que eu tenho. Você me tem, eu disse baixinho, apertando a mão dela. E eu nunca vou deixar o Dexter tirar seus filhos de você. Nunca. Ficamos em silêncio por vários minutos. Evelyn tentou organizar seus pensamentos, e eu lhe dei tempo. Finalmente, ela se endireitou e me olhou com mais determinação. O que eu faço, mãe? Para onde eu vou? Não tenho dinheiro para um advogado nem para um novo lugar para morar. Não se preocupe com isso, eu disse. Tenho economias e minha casa é grande o suficiente para todos vocês. O mais importante agora é pegar as crianças e ficar longe do Dexter. Mas como? Ele chega do trabalho às 6 horas. As crianças ficam na escola até às 3. Vernon coçou o bigode, pensativo. O plano é o seguinte. Você termina o trabalho às 4, respondeu Evelyn. Excelente. Às 3, Marta e eu vamos buscar as crianças na escola. Depois, vamos até a sua casa e pegamos as coisas mais essenciais. Às 4, nos encontramos aqui e vamos todos juntos para a casa da Marta.
E se Dexter voltar mais cedo? Perguntou Evelyn ansiosamente. É improvável, disse Vernon. Mas mesmo que faça isso, temos provas de seus negócios obscuros, e eu sou ex-policial. Acredite, ele vai pensar 2 vezes antes de causar qualquer problema. Evelyn pareceu hesitante, mas assentiu. Tudo bem, concordo. Mas precisamos agir rápido. O Dexter tem um aplicativo no celular que rastreia meus movimentos. Se eu não for para casa depois do trabalho, ele pode suspeitar que algo está errado. Então deixe seu celular aqui no armário, sugeriu Vernon. Ou com um colega de confiança. Diga a ele que esqueceu de carregá-lo e peça outro emprestado para emergências. Tudo bem. Evelyn assentiu. Eu tenho uma amiga, Sarah. Ela vai ajudar. Ótimo. Senti uma onda de esperança se espalhar por mim. Então está combinado. Vamos buscar as crianças às 15 horas, depois vamos até a sua casa pegar suas coisas e nos encontramos aqui às 16 horas. Evelyn apertou minha mão de repente. Mãe, eu me sinto tão culpada. O que aconteceu ontem? Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter contado a verdade para as crianças. Eu sou uma covarde. Não, querida. Acariciei sua bochecha como fazia quando ela era pequena. Você não é covarde. É uma mãe que teme pelos filhos. Eu entendo isso. E não guardo rancor de você. Evelyn agarrou minha mão, fechando os olhos. Obrigada, sussurrou. Eu não mereço uma mãe como você. Você merece, eu disse com firmeza. E você merece ainda mais. Agora vá trabalhar. Te encontro às 4. Ela assentiu, levantou-se, abraçou-me com força por um momento e saiu rapidamente do refeitório, enxugando os olhos. Ela é forte, comentou Vernon quando ficamos sozinhos. Ela vai ficar bem. Claro que sim, concordei. Ela é minha filha. As horas seguintes foram passadas em intensa expectativa. Vernon e eu discutimos os detalhes do plano e preparamos os documentos de que poderíamos precisar caso Dexter decidisse ir à polícia. Às 14h30, fomos de carro até a escola onde Lia e Penny estudavam. A escola primária Chesapeake era um prédio típico de um andar, com paredes coloridas e um parquinho. Estacionamos perto e esperamos. Às 3 da tarde, o sinal tocou e as crianças começaram a sair em grupos, conversando alto e rindo. Fui o primeiro a avistar Lia e Penny. Eles caminhavam de mãos dadas, ambos com mochilas nas costas. Lia estava sério e concentrado como sempre, enquanto Penny saltitava. Ao ver meus netos, meu coração doeu de ternura e dor. Como eles reagiriam à minha aparição depois de ontem? Saí do carro e acenei para eles. Lia me notou primeiro e parou, segurando a irmã. Uma gama de emoções passou pelo seu rosto, surpresa, constrangimento, incerteza. Vovó. Penny me viu e se livrou do aperto do irmão, correndo em minha direção. Vovó, você voltou. Ela abraçou minhas pernas, pressionando-se contra mim. Abaixei-me e retribuí o abraço, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Claro que voltei, querida. Prometi que provaria minha inocência. Lembra? Liam se aproximou mais devagar, ainda inseguro. Papai disse que você não voltaria, disse ele baixinho. Ele disse que você... Eu sei o que ele disse, respondi gentilmente. Mas não é verdade, Liam. E eu tenho provas. Quer ver? Ele assentiu, ainda sem me olhar nos olhos. Então entre no carro, eu disse, apontando para o veículo de Vernon. Explico tudo no caminho. Para onde estamos indo? Perguntou Penny, ainda segurando minha mão. O papai sabe. Vamos na sua casa pegar suas coisas, respondi honestamente. E depois na minha. Você vai ficar comigo por um tempo. E não, o papai ainda não sabe. Mas a mamãe concorda. Acabamos de falar com ela.
Liam franziu a testa, visivelmente confuso com o que estava acontecendo, mas entrou obedientemente no carro. Vernon se apresentou, tentando parecer o mais amigável possível, o que não era fácil com sua aparência severa. A caminho da casa de Evelyn, mostrei às crianças alguns trechos da gravação, apenas as partes em que Dexter coloca o anel na caixa. Concluí que elas eram jovens demais para saber das dívidas do pai e das ameaças que ele fazia à mãe. Viu, eu disse quando a gravação terminou. Papai colocou o anel na minha caixa e depois me acusou de roubá-lo. Mas por quê? Perguntou Penny, intrigada. Papai disse que roubar é errado. Por que ele mesmo fez isso? Às vezes, os adultos fazem a coisa errada, respondi cautelosamente. Principalmente quando têm problemas. Que tipo de problemas? Perguntou Liam, que parecia entender mais do que dizia. Problemas de adulto, respondi evasivamente. O importante é que nunca peguei nada que não me pertencesse. E nunca vou mentir para você. Prometo. Paramos na casa de Evelyn. Parecia a mesma de sempre, uma casa de campo arrumada com gramado aparado. Era difícil acreditar que segredos tão terríveis estivessem escondidos por trás daquela fachada de prosperidade. Você tem uma chave? Perguntou Vernon, parando o carro. Balancei a cabeça. Não, mas as crianças deveriam ter um. Eu tenho uma, confirmou Liam, tirando uma chave presa a um cordão da mochila. Mamãe me dá quando chegamos da escola antes dela. Entramos na casa. Tudo parecia normal, limpo, arrumado, nenhum vestígio do drama que se desenrolara ali ontem. Certo, crianças, eu disse com firmeza. Precisamos reunir suas coisas. Só o essencial, roupas, material escolar, brinquedos favoritos. Tudo deve caber em uma mala por pessoa. Eles assentiram e correram para seus quartos. Eu os segui, ajudando-os a escolher o que levar e o que deixar para trás. Vernon foi até o quarto de Evelyn para pegar suas coisas. Decidimos que seria mais rápido assim. Meia hora depois, tínhamos 3 malas, uma para Liam, uma para Penny e uma para Evelyn. Adicionei mais algumas fotos de família, alguns documentos que encontrei na gaveta da mesa de Evelyn e um laptop que poderia conter informações importantes. Tudo pronto, disse Vernon, colocando as malas no carro. Agora temos que chegar ao hospital às 4 horas. Estávamos prestes a sair quando uma caminhonete preta familiar parou na entrada da garagem. Meu coração apertou. Dexter. Ele tinha voltado cedo. É o papai? Penny exclamou, olhando pela janela. Vernon tomou uma decisão em uma fração de segundo. Crianças, entrem no carro, rápido, ordenou. Marta, você também. Eu falo com ele. Não, respondi com firmeza. Preciso ficar aqui. Esta é a minha família. Vernon queria discutir, mas quando viu a minha cara, apenas assentiu. Tudo bem, mas vocês, crianças, entrem no carro. Liam e Penny, assustados e confusos, entraram obedientemente no carro. Vernon e eu saímos para a varanda no momento em que Dexter descia da caminhonete. Ao nos ver, ele congelou por um instante. Então, seu rosto se contorceu de raiva. Que diabos vocês estão fazendo aqui? Rosnou, vindo em nossa direção. Eu disse ontem para saírem da minha casa. Esta é a casa da minha filha, respondi calmamente, embora estivesse tremendo por dentro. E dos filhos dela, e eu vim buscá-los. Dexter riu, uma risada desagradável e maligna. Levá-los? Para onde? Eles são minha família. Minha. Ele deu mais um passo em direção à varanda, mas Vernon se adiantou. Sr. Price, disse ele em tom formal, sou Vernon Coulson, um ex-policial. Temos provas de sua calúnia contra a Sra. Adlington, bem como informações sobre suas dívidas com Radcliffe e vários cassinos clandestinos. Sugiro que se afaste e nos deixe sair em paz. Dexter empalideceu ao ouvir o nome de Radcliffe. Quem diabos é você, e como sabe? Isso não é importante, interrompeu Vernon.
O importante é que sua esposa e filhos estão indo embora temporariamente até você resolver seus problemas. Evelyn? Dexter olhou ao redor, como se esperasse ver a esposa. Onde ela está? O que você disse a ela? A verdade, respondi. Sobre como você colocou o anel na minha caixa de joias. Sobre como você ameaçou tirar as crianças se ela te deixasse. Sobre suas dívidas. Bobagem, ele disparou, mas sua voz tremeu. Você não tem provas. Sim, respondi, tirando o laptop da bolsa e abrindo a câmera no quarto de hóspedes, a gravação de você arrombando minha caixa de joias e colocando o anel, a gravação da sua conversa com o credor. Está tudo lá, Dexter. Ele encarou a tela, o rosto demonstrando a derrota. A raiva deu lugar ao medo, depois ao desespero. Você não entende, disse ele em um tom diferente. Essas pessoas não estão brincando. Se eu não receber o dinheiro de volta. Esse é o seu problema, Sr. Price, disse Vernon. Mas chantagear sua sogra e ameaçar sua esposa não é a solução. Agora estamos indo embora, e eu o aconselho a não tentar nos impedir. Dexter ficou com os ombros caídos, olhando para nós e depois para o carro onde as crianças estavam sentadas. Por um momento, até senti pena dele, um homem destruído que havia perdido tudo por causa da própria fraqueza. Posso pelo menos me despedir das crianças? Ele perguntou baixinho. Olhei para Vernon. Ele assentiu levemente. Sem drama, avisei, e na nossa presença. Dexter assentiu e caminhou lentamente em direção ao carro. Liam abaixou o vidro da janela, olhando para o pai com cautela. Oi, campeão, disse Dexter, tentando sorrir. Oi, princesa, acrescentou, notando Penny no banco de trás. Pai, vamos para a casa da vovó, disse Penny. Você também vem? Dexter balançou a cabeça, engolindo em seco. Não, querida. O papai precisa cuidar de algumas coisas, mas eu venho te ver em breve. Tudo bem? Você promete? Ela perguntou esperançosa. Eu prometo, disse ele, olhando para Liam, que estava em silêncio. Cuide da sua irmã, ok, campeão? Liam assentiu lentamente, ainda sem dizer uma palavra. Era evidente o quanto era difícil para ele perceber que seu pai havia mentido, traído sua avó e agora eles o estavam abandonando. Temos que ir, eu disse, aproximando-me do carro. A Evelyn está nos esperando no hospital. Dexter deu um passo para trás, permitindo que eu entrasse no carro. Vernon sentou-se ao volante e ligou o motor. Não tente nos seguir nem nos ameaçar, alertou Dexter através da janela aberta. Meu amigo da polícia tem uma cópia de todas as provas. Um telefonema e você terá problemas piores do que suas dívidas. Dexter assentiu silenciosamente, com as mãos nos bolsos. Enquanto nos afastávamos, eu vi pelo retrovisor, parado na entrada da garagem, nos observando partir, uma figura solitária contra a casa que ele poderia perder em breve. As crianças ficaram em silêncio a caminho do hospital, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Penny se apertou contra mim, apoiando a cabeça no meu ombro. Liam sentou-se ereto, olhando pela janela com uma expressão vazia. Vai ficar tudo bem, eu disse baixinho, abraçando minha neta. Eu prometo. Chegamos ao hospital exatamente às 4 horas. Evelyn já nos esperava na entrada, trocando o peso do corpo de um pé para o outro, nervosa. Ao ver o carro, correu até nós e entrou no banco de trás, abraçando as crianças. Meus pequenos, ela sussurrou, beijando-os um por um. Vocês estão bem? Sim, mãe, respondeu Liam. Arrumamos nossas coisas e vimos o papai. Evelyn congelou. Pai, ele estava em casa. Ele voltou bem na hora em que estávamos saindo, expliquei. Mas está tudo bem. Mostramos a gravação para ele, e ele não interferiu. Evelyn deu um suspiro de alívio. Graças a Deus. Eu estava com tanto medo. Acabou, disse Vernon ao sair do estacionamento do hospital. Agora, vamos para casa, para Marta. Discutiremos o que fazer lá.
A viagem até minha casa levou cerca de 40 minutos. Durante todo o tempo, Evelyn segurou as crianças como se temesse que desaparecessem. Elas lhe contaram sobre a escola, o que haviam trazido, seus planos para a noite, a conversa infantil de sempre, que agora soava especialmente preciosa. Minha antiga casa na rua Ock nos recebeu com o sol poente dourando as janelas. Que estranho! Ontem mesmo, eu havia retornado para cá sozinha, arrasada e humilhada. Hoje, eu trouxe minha família para cá, minha filha e meus netos, que estavam prestes a começar uma nova vida. Bem-vindos, eu disse, abrindo a porta. Sinta-se à vontade. As crianças entraram primeiro, olhando ao redor com curiosidade. Já tinham estado ali antes, mas não com frequência, e nunca ficavam por muito tempo. Liam, seu quarto será lá em cima, primeira porta à direita, eu disse. Era o quarto da sua mãe quando ela era pequena. E você, Penny, vai dormir no quarto ao lado. Agora é meu quarto de costura, mas vamos arrumá-lo rapidinho. E eu? Evelyn perguntou, carregando uma mala. O quarto de hóspedes é lá embaixo, respondi. Tem um sofá-cama confortável. Se quiser, podemos procurar um apartamento mais perto do seu trabalho. Mas por enquanto. Ela balançou a cabeça. Vamos ficar aqui por enquanto, se não se importar. As crianças precisam de estabilidade. E eu também. Vernon carregou as malas restantes e parou na porta. Acho que vou, disse ele. Vocês precisam de um tempo para ficarem juntos, para se acomodarem. Fique para o jantar, ofereci. É o mínimo que posso fazer para agradecer. Ele hesitou, mas Evelyn reforçou o convite. Por favor, Sr. Coulson, não teríamos conseguido sem o senhor. Tudo bem, ele concordou, mas só o jantar. A noite transcorreu em uma atmosfera estranha, mas aconchegante. Evelyn e eu preparamos o jantar enquanto as crianças exploravam a casa, encontrando brinquedos e livros antigos que estavam lá desde que a mãe delas era pequena. Vernon estava sentado na sala de estar, atendendo telefonemas de vez em quando. Ele estava contatando seus amigos da polícia para garantir que Dexter não estivesse tomando nenhuma atitude contra nós. Durante o jantar, simples, mas farto, assado, salada, torta de maçã, conversamos sobre o futuro, sobre como Liam e Penny continuariam estudando na mesma escola por enquanto, como Evelyn os levaria para o trabalho, sobre encontrar um bom advogado para lidar com o divórcio e o acordo de custódia, sobre como eu poderia ajudar com a entrada se Evelyn decidisse comprar sua própria casa. Mãe, não posso aceitar esse dinheiro, protestou Evelyn quando as crianças foram brincar e ficamos à mesa com nosso chá. Você pode, e vai, eu disse com firmeza. Isso não é um presente. É um investimento no seu futuro, no futuro dos meus netos. Vernon, que estava ouvindo nossa conversa, assentiu. Sua mãe tem razão, Evelyn. Além disso, acho que você deveria ir à justiça, não só para o divórcio, mas também para uma indenização. Se Dexter realmente perdeu o dinheiro da família, você tem direito a uma indenização. Receio que não haja nada para compensar, disse ela com um sorriso amargo. Todas as nossas economias já se foram há muito tempo. A casa está hipotecada e refinanciada. Até o meu salário, parte dele foi para pagar dívidas. Mesmo assim, disse Vernon, você precisa de um bom advogado. Tenho um amigo especialista em casos como este. Posso te colocar em contato com ele. Obrigada, disse Evelyn com sinceridade, por tudo. Não sei como vamos conseguir. Ela foi interrompida pela campainha. Ficamos todos paralisados, olhando uns para os outros. Quem poderia estar chegando a essa hora? Eu pego, disse Vernon, levantando-se. Você fica aqui. Ele foi para o corredor. Evelyn e eu ouvimos atentamente vozes, conversas abafadas, depois passos retornando à sala de jantar. É o policial Dixon, disse Vernon, entrando com o jovem policial do departamento de Chesapeake. Ele tem notícias sobre Dexter. O policial Dixon, um homem loiro na casa dos 30 anos, acenou para nós. Senhora Price, disse ele a Evelyn,
Preciso informá-la de que seu marido, Dexter Price, foi preso há 1 hora por agredir um credor chamado Howard Radcliffe. O Sr. Radcliffe está no hospital com uma concussão e o maxilar quebrado. Seu marido está na delegacia, acusado de agressão agravada. Evelyn empalideceu e levou a mão à boca. Meu Deus, sussurrou. Ele perdeu completamente o juízo. Também encontramos uma arma de fogo não registrada na caminhonete dele, continuou o policial Dixon. Portanto, haverá mais acusações. Dada a gravidade do crime e suas condenações anteriores por briga, ele provavelmente receberá uma pena significativa. Condenações anteriores? Perguntei, olhando para Evelyn. Você sabia? Ela balançou a cabeça. Não, ele nunca. Deus! Como pude ser tão cega? O policial Dixon continuou. O Sr. Price nos pediu para informá-la de que ele não buscará a custódia das crianças e concorda com o divórcio nos seus termos. Ele também nos pediu para nos desculparmos com a senhora Adlington. Ele se virou para mim. Pelas falsas acusações. Assenti, sem saber o que dizer. Foi uma sensação estranha receber um pedido de desculpas de um policial, vindo de um homem que me humilhou publicamente na frente dos meus netos ontem mesmo. O que acontece depois? Evelyn perguntou com a voz trêmula. Tribunal, respondeu o policial Dixon. O senhor será chamado como testemunha. As crianças provavelmente também serão interrogadas, mas de forma delicada, com a presença de um psicólogo. O Sr. Price pode pegar de 5 a 10 anos de prisão, considerando todas as circunstâncias. Depois que o policial foi embora, ficamos em silêncio por um longo tempo. Evelyn chorou baixinho, como se lamentasse não apenas o fim do casamento, mas todos os anos que passará com medo e decepção. Preciso contar às crianças, disse ela finalmente. Elas têm o direito de saber. Hoje não, eu disse gentilmente. Dê-lhes tempo para se acomodarem aqui. Amanhã ou depois haverá tempo suficiente para conversas difíceis. Vernon concordou com a cabeça. Sua mãe tem razão. Neste momento, as crianças precisam de paz e segurança. O resto pode esperar. Evelyn enxugou as lágrimas e assentiu. Você tem razão. Primeiro, precisamos nos estabelecer, começar uma nova vida. E nós vamos conseguir, eu disse, pegando a mão dela. Juntos. Vernon saiu por volta das 10 horas, prometendo passar por lá no dia seguinte para ajudar com a papelada e entrar em contato com um advogado. Evelyn e eu colocamos as crianças para dormir, lemos uma história para elas, Penny insistiu nesse ritual, e finalmente nos sentamos juntas na sala de estar. Mãe, Evelyn disse baixinho, olhando para mim com dor e remorso. Eu nunca vou conseguir compensar o que fiz, a forma como te traí ontem. Você já compensou, respondi, sentando-me ao lado dela no sofá. Encontrando forças para ir embora, protegendo as crianças, escolhendo a verdade, mesmo que fosse assustador. Eu deveria ter feito isso antes, ela balançou a cabeça. Antes que ele te acusasse, antes que ele começasse a te ameaçar, antes que ele perdesse todas as nossas economias. Não se culpe, eu disse, abraçando seus ombros. O que está feito, está feito. O que importa é que estamos juntos agora. E não importa o que aconteça, sempre será assim. Evelyn se agarrou a mim como fazia quando criança, quando tinha medo de uma tempestade ou de um pesadelo. Promete? Eu prometo. Beijei-a no topo da cabeça. Agora vá dormir. Amanhã é o começo de uma nova vida. Depois que todos foram dormir, fiquei sentada na sala por um longo tempo, olhando as fotos de família nas paredes. George, jovem e sorridente, com a pequena Evelyn nos braços, Evelyn em seu vestido de baile, e eu com o recém-nascido Liam na maternidade, Penny em sua primeira bicicleta. Minha família. Não importava o que acontecesse, ela estava comigo novamente. E mesmo que houvesse muitas dificuldades pela frente, tribunal, divórcio, reconstruir a confiança dos meus filhos, nós superaríamos tudo isso juntos. No quarto, me preparando para dormir, olhei uma última vez para a caixa de joias sobre a cômoda.
A pequena caixa de madeira que, sem querer, causará todos aqueles eventos. Lá dentro ainda estava o anel que Dexter havia guardado, uma testemunha silenciosa de seu desespero e maldade. Amanhã, eu o entregaria à polícia como prova. Mas hoje, eu estava simplesmente grata por a verdade ter prevalecido, por minha filha e meus netos estarem de volta comigo, pelo fato de que, mesmo aos 65 anos, é possível começar um novo capítulo na vida. Com esses pensamentos, fui para a cama, sentindo-me em paz pela primeira vez em muito tempo. Penny roncava baixinho atrás da parede. E no quarto em frente, Liam provavelmente lia debaixo das cobertas com uma lanterna, seu passatempo favorito. Lá embaixo, Evelyn provavelmente ainda chorava, lamentando o passado, mas já olhando para o futuro com esperança. Minha família, minha fortaleza. Aconteça o que acontecer, já sobrevivemos ao pior e nos tornamos mais fortes.